Desde que minha mãe partiu, a mansão Rive parecia menos uma casa e mais uma prisão. Os corredores, antes repletos de risos e conversas, agora ecoavam apenas o som de meus passos, solitários e hesitantes. As janelas, que pareciam enquadrar o mundo lá fora, agora se transformavam em grades invisíveis, bloqueando-me da liberdade que eu mal sabia definir. Minha madrasta, Isadora, reinava sobre a casa como uma rainha de gelo. Seus vestidos impecáveis arrastavam-se pelo chão, suas palavras eram calculadas e suas ações, sempre medidas. Ela jamais se importava comigo, a não ser para corrigir algo que julgava inadequado. Uma postura errada à mesa, uma fala fora de hora, um suspiro mais alto do que deveria. Meu pai, por outro lado, parecia cego a tudo isso, sempre ocupado com seus negócios e ausente, mesmo quando estava presente. Minha única companhia eram os livros e as tintas. Pintar era minha fuga. Meu quarto estava repleto de telas inacabadas, retratos de pessoas que nunca conheci, paisagens que só existiam na minha imaginação. Era ali, em meio ao cheiro de tinta e pincéis gastos, que eu me sentia mais próxima de minha mãe, que costumava me encorajar a criar. Naquela manhã, algo parecia diferente. A mansão estava mais silenciosa do que o habitual, como se ela mesma prendesse a respiração. Resolvi explorar o sótão, um lugar onde eu raramente ia, mas que sempre me intrigava. As escadas de madeira rangiam sob meus pés, e o cheiro de mofo e pó preenchia o ar. No sótão, vasculhei caixas velhas, vestidos antigos e pilhas de papéis amarelados. Foi quando tropecei em uma tábua solta no chão. Curiosa, ajoelhei-me e puxei-a, revelando um espaço vazio onde havia algo escondido. Um pequeno diário, desgastado pelo tempo, repousava ali como se esperasse ser encontrado. Folheei suas páginas com cuidado. A caligrafia era refinada, mas carregada de emoção. Conforme lia, meu coração começou a acelerar. As palavras eram confissões, fragmentos de um passado que parecia estar profundamente entrelaçado com o meu. O nome de Isadora surgiu repetidamente, mas não como eu a conhecia agora. As páginas sugeriam algo mais, algo sombrio, escondido nas sombras da mansão. Fechei o diário, minhas mãos tremendo. O sótão parecia subitamente mais escuro, como se a casa soubesse o que eu acabara de descobrir. Enquanto descia as escadas, ouvi passos vindos do corredor. Apressei-me, escondendo o diário sob minha blusa. Quando virei a esquina, dei de cara com Isadora. Seus olhos me perfuraram, como se ela soubesse exatamente o que eu carregava. Você esteve no sótão? Ela perguntou, com a voz fria como gelo. Engoli em seco, tentando parecer tranquila. Só procurando inspiração para pintar. Ela inclinou levemente a cabeça, mas seus olhos não deixaram os meus. Por um momento, achei que ela diria algo mais, mas, em vez disso, virou-se e foi embora, seus passos ecoando pelo corredor. Segurei o diário com mais força. Algo dentro de mim dizia que aquele pequeno caderno guardava segredos que poderiam mudar tudo, e talvez colocar em risco muito mais do que eu imaginava. Passei a noite em claro com o diário sobre o colo. Cada palavra escrita parecia pulsar, como se tivesse vida própria. As confissões ali contidas não eram apenas relatos, eram verdades escondidas, envoltas em mistério e dor. Isadora não era a mulher que aparentava ser. A imagem fria e impenetrável escondia algo mais profundo, algo que agora parecia me observar de volta das páginas desbotadas. O diário começava com detalhes triviais sobre uma jovem que sonhava escapar de uma vida humilde. As descrições eram tão vívidas que eu podia imaginar seus passos apressados pelas ruas de pedra de uma cidade distante, o som das carruagens e o cheiro de chuva misturado à poeira. Ela falava sobre escolhas difíceis, sobre sacrifícios feitos para alcançar uma posição que, para ela, significava segurança. Foi somente após várias páginas que o nome Rive apareceu pela primeira vez. Minha mente fervilhava. O que ela teria a ver com minha família? Quem era essa mulher antes de se tornar a Sra. Rive? À medida que avançava na leitura, uma revelação inquietante começou a surgir. Um evento trágico, algo que parecia ligado diretamente à morte de minha mãe. As palavras eram vagas,
como se a autora tivesse medo de escrevê-las com clareza. Mas a implicação estava ali, escondida entre as linhas. Isadora sabia mais do que demonstrava. Pela manhã, guardei o diário em uma gaveta trancada. Não podia correr o risco de alguém encontrá-lo, principalmente Isadora. Quando desci para o café, senti o peso de seu olhar em mim antes mesmo de cruzar a porta da sala de jantar. Ela estava sentada à mesa, impecável como sempre, com as mãos pousadas delicadamente sobre a porcelana fina. Você parece cansada, Eleanor comentou, sua voz neutra, mas carregada de algo que me fez estremecer. Passei a noite pintando, respondi rapidamente, tentando soar casual. Ela inclinou levemente a cabeça, um sorriso quase imperceptível curvando os lábios. Espero que sua inspiração tenha sido produtiva. Meu pai entrou logo depois, aliviando a tensão no ar. Conversas superficiais preencheram o café da manhã, mas a presença de Isadora continuava a me envolver como uma sombra. Eu mal conseguia engolir a comida, enquanto ela me observava com aquele olhar que parecia perfurar minha alma. Depois do café, subi para meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Precisava entender mais. Passei o dia relendo as páginas, procurando por pistas, conexões, qualquer coisa que pudesse me ajudar a montar o quebra-cabeça. Foi então que notei algo que havia passado despercebido na primeira leitura. Entre as páginas, havia uma flor seca, prensada com cuidado. Uma rosa escura, quase preta. Segurei a flor entre os dedos, tentando desvendar seu significado. Por que estaria ali? E por que parecia tão importante? Foi nesse momento que ouvi um som que fez meu sangue gelar, passos no corredor, lentos e firmes, parando exatamente em frente à minha porta. Prendi a respiração, esperando que passassem, mas eles permaneceram ali, imóveis. Quando finalmente me aproximei para olhar pelo buraco da fechadura, vi apenas um vislumbre de um tecido esvoaçante desaparecendo ao virar a esquina. O diário parecia mais pesado agora, como se carregasse não apenas segredos, mas também perigos. Eu sabia que precisava continuar, descobrir o que Isadora escondia. Porém, uma pergunta começou a me atormentar: e se o que eu descobrisse mudasse minha vida para sempre? Passei o dia seguinte com uma sensação incômoda de ser vigiada. Não era apenas paranoia, eu podia sentir os olhos de Isadora sobre mim em cada canto da mansão. Quando cruzei com ela no corredor, suas palavras soavam inocentes, mas o tom, aquele tom quase sibilante, fazia meu estômago revirar. Você tem estado tão reservada ultimamente, Eleanor, ela disse com um sorriso fino. Espero que não esteja se sentindo isolada. Não mais do que o habitual, respondi, tentando parecer indiferente, mas o tremor na minha voz me denunciava. Ela ficou em silêncio por um instante, seus olhos fixos em mim como se buscassem algo. Então, sem mais palavras, virou-se e desapareceu pelo corredor, deixando no ar o perfume pesado de rosas. Voltei para o meu quarto, trancando a porta. O diário estava seguro na gaveta, mas agora parecia mais um fardo do que uma pista. Abri-o novamente, folheando as páginas em busca de algo que talvez tivesse ignorado. Entre os trechos de ambição e arrependimento, deparei-me com uma passagem que me fez parar. Asterisco, a escolha foi minha, mas o peso recaiu sobre outros. Às vezes, o preço da sobrevivência é a destruição de algo que deveria ser eterno. Asterisco. A caligrafia parecia mais apressada aqui, como se a autora tivesse lutado contra o tempo ou o medo para escrever aquelas palavras. Continuei lendo, e a história que se desenrolava era tão cheia de lacunas quanto de revelações. Isadora, ao que tudo indicava, havia entrado em nossas vidas muito antes do que eu imaginava. O diário sugeria que ela e minha mãe tinham uma conexão, mas qual? Eram amigas? Rivais? Ou algo mais? Decidi que precisava de respostas fora daquelas páginas. A única pessoa que talvez pudesse me dar alguma pista era a governanta, Senhora Vi. Ela estava conosco desde antes de eu nascer e parecia saber de tudo o que acontecia na mansão. Esperei até que Isadora estivesse ocupada com suas rotinas para encontrar a governanta na cozinha, onde ela organizava ervas secas em pequenos pacotes. Senhora Vi, comecei, tentando parecer casual,
O que você pode me dizer sobre minha mãe, e sobre Isadora? Ela parou o que estava fazendo, levantando os olhos com uma expressão cautelosa. Por que pergunta, querida? Curiosidade, menti. Ela hesitou, olhando ao redor como se temesse que as próprias paredes pudessem ouvi-la. Sua mãe era uma mulher bondosa, mas ingênua. Confiava demais nas pessoas. Isadora, ela apareceu na vida de seu pai em um momento de fragilidade. E sua mãe, bem, nem todos os gestos de bondade são retribuídos da mesma forma. Antes que eu pudesse pressioná-la por mais detalhes, ouvi passos ecoando pelo corredor. Senhora Vi silenciou imediatamente, retomando suas tarefas como se nada tivesse acontecido. Eu me virei a tempo de ver Isadora parada na entrada da cozinha, seus olhos fixos em mim. Espero não estar interrompendo nada importante, disse ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. Não, claro que não, murmurei, tentando manter a compostura. Ela permaneceu ali por alguns instantes, o suficiente para que meu coração disparasse, antes de se virar e desaparecer mais uma vez. Quando voltei ao meu quarto naquela noite, sabia que não poderia parar. Isadora estava escondendo algo, e eu estava cada vez mais próxima de descobrir o que era. Mas, enquanto folheava novamente o diário, algo inesperado caiu de suas páginas, uma pequena chave, dourada e fria ao toque. O que essa chave poderia abrir? Meu coração disparou enquanto olhava para ela, sentindo que, mais uma vez, o diário havia me guiado a um novo enigma. E, com isso, uma certeza crescia em meu peito: o que quer que estivesse trancado, precisava ser aberto. A chave parecia pesar mais em minha mão do que deveria, como se carregasse a gravidade de tudo o que eu ainda não sabia. Passei horas examinando mentalmente todos os cômodos da mansão, tentando imaginar onde ela poderia se encaixar. Não havia cofres ou armários trancados que eu conhecesse, pelo menos não nos andares que eu frequentava. Mas então, lembrei-me de algo: uma pequena porta no final do corredor do segundo andar, sempre trancada e ignorada por todos, como se não existisse. Esperei a casa silenciar-se. Quando as luzes começaram a apagar uma a uma, e até os passos incansáveis de Isadora cessaram, peguei a chave e desci cuidadosamente até o corredor. A mansão à noite parecia ainda mais viva, os estalos da madeira e o farfalhar das cortinas ao vento criando uma orquestra inquietante. Ao chegar à porta, minha mão tremia. Respirei fundo antes de inserir a chave na fechadura, sentindo a resistência dela ceder com um leve clique. Abri a porta devagar, a escuridão do outro lado parecendo mais densa do que o corredor onde eu estava. Tateei em busca de uma vela e acendi-a, revelando uma escada estreita que descia em espiral. Os degraus eram de pedra, úmidos e gastos pelo tempo, e o ar estava pesado, como se ninguém tivesse respirado ali em anos. Ao chegar ao fundo, deparei-me com um pequeno aposento, suas paredes forradas de estantes repletas de papéis, diários e caixas. No centro da sala, sobre uma mesa de madeira, havia um único livro aberto, como se alguém o tivesse deixado ali às pressas. Aproximei-me e reconheci imediatamente a caligrafia elegante. Era o mesmo punho que preenchia o diário que eu encontrara no sótão. As palavras na página aberta congelaram-me no lugar. Era uma confissão. Uma descrição detalhada de um plano que envolvia Isadora e meu pai, mas cuja vítima era minha mãe. Eu sabia que ela nunca me perdoaria, dizia o texto. Mas, para sobreviver, para garantir meu lugar, fiz o que era necessário. O veneno era silencioso, e ela nunca suspeitou. Meu coração disparou. Era uma confissão de assassinato, uma admissão de que minha mãe havia sido traída por alguém em quem confiava. Minhas mãos tremiam enquanto virava a página, mas antes que pudesse ler mais, uma voz soou atrás de mim. Você não deveria estar aqui, Eleanor. Virei-me bruscamente, a vela quase apagando com o movimento. Isadora estava ali, sua silhueta cortando a luz fraca da chama. Sua expressão era tranquila, mas seus olhos brilhavam com algo que beirava a loucura. Então é verdade, consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Você matou minha mãe. Ela deu um passo à frente, e o som de seus sapatos ecoou pelo aposento. Sua mãe era fraca, vulnerável. Seu pai precisava de alguém forte ao seu lado.
Alguém que não fosse consumido por sonhos tolos. Você a matou por ambição, gritei, o livro tremendo em minhas mãos. Por sobrevivência, corrigiu ela, sua voz fria como o gelo. Algo que você, tão jovem e ingênua, nunca entenderá. Eu recuei, o peso da revelação esmagando meu peito. Mas então, outro som cortou o silêncio, passos descendo as escadas. Uma figura surgiu na entrada, e meu coração deu um salto ao reconhecer meu pai. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados ao ver Isadora e eu no aposento sombrio. Henry, ela disse calmamente, tentando manter o controle. Eu posso explicar. Mas ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos no livro em minhas mãos, e, naquele momento, percebi que ele sabia. Ele sempre soube. O silêncio que seguiu foi sufocante, preenchendo cada canto daquele aposento sombrio. Meu pai permaneceu parado na entrada, como se o peso da verdade o tivesse paralisado. Isadora, por outro lado, recuou alguns passos, mas sua expressão de controle desabou, revelando algo que eu nunca tinha visto nela antes: medo. Você sabia, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Você sabia o que ela fez e mesmo assim ficou ao lado dela. Meu pai fechou os olhos por um momento, sua mão segurando o batente da porta como se precisasse de apoio para se manter em pé. Quando finalmente falou, sua voz estava cansada, quebrada. Eu descobri tarde demais. Quando soube, sua mãe já não estava entre nós, Isadora, ela tinha garantido que eu dependesse dela para manter tudo isso de pé. Se eu a confrontasse, perderíamos tudo. Minhas mãos tremiam, mas não era de medo, era de raiva. Você escolheu o legado da família em vez de justiça pela mulher que dizia amar. Ele não respondeu, mas o olhar em seus olhos era suficiente. O mesmo olhar de alguém que havia escolhido carregar um peso insuportável, mesmo que isso significasse sacrificar parte de sua alma. Isadora, sempre a estrategista, tentou retomar o controle. Tudo o que fiz foi para proteger esta família, ela começou, mas sua voz vacilava. E Eleanor, você não entende o que significa tomar decisões difíceis. Sua mãe era uma sonhadora, e sonhadores não sobrevivem. Não neste mundo. Eu não conseguia mais ouvir. Segurando o diário e o livro de confissões, passei por ela, ignorando seus apelos para que parasse. Meu pai me chamou, mas eu também o ignorei. Precisava sair dali, precisava respirar. Na manhã seguinte, as consequências começaram a se desenrolar. Entreguei os diários às autoridades, sem hesitar. Não sabia exatamente o que isso significaria para minha família, mas sabia que não poderia continuar vivendo em uma casa construída sobre mentiras e sangue. Isadora foi levada sob custódia, ainda tentando manter sua compostura até o último momento. Meu pai não disse uma palavra enquanto ela partia, mas sua expressão vazia falava por si só. Ele havia perdido tudo, a mulher que amava, a mulher que escolhera e a confiança da única pessoa que restava. Quanto a mim, deixei a mansão Rive para trás. Não foi fácil, as memórias de minha mãe ainda estavam impregnadas em cada canto daquela casa. Mas também havia algo libertador em partir, em finalmente abrir mão de um passado que nunca fora realmente meu. Mudei-me para uma pequena vila, onde pude recomeçar. Passei meus dias pintando, vendendo minhas telas em feiras locais, e descobri que havia algo profundamente curativo em criar beleza após tanta dor. Mas, acima de tudo, encontrei paz, algo que parecia impossível enquanto eu vivia sob o peso das sombras de Isadora. Ainda assim, às vezes, nas noites mais silenciosas, eu me pegava pensando: será que algum dia compreenderia completamente as escolhas que eles fizeram? Será que, em um momento de desespero, eu seria capaz de algo semelhante? Foi em uma dessas noites que uma carta chegou, entregue por um mensageiro. Era do meu pai. Com hesitação, abri o envelope e li suas palavras curtas, mas devastadoras. Asterisco Eleanor, o que você encontrou foi apenas parte da verdade. A escolha não foi apenas de Isadora. Eu também participei. Seu recomeço é a única redenção que posso oferecer. Me perdoe, se puder. Asterisco. As lágrimas vieram antes que eu pudesse controlá-las.
A confirmação de que meu pai não era apenas cúmplice pelo silêncio, mas por ação, destruiu o pouco que eu ainda guardava dele. O passado, pensei, nunca deixa de nos perseguir. Mas agora, pelo menos, eu tinha algo que eles nunca poderiam me tirar: a liberdade de escolher um futuro diferente.